Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma disciplina prática e desta vez estou aqui para falar um pouquinho da contribuição da percussão. Não se assustem, porque eu não sou percussionista, mas a gente realizou algumas gravações, a Indy fez a parte escrita, ela fez as gravações do estúdio, nós vamos ter algumas gravações de apoio também do meu amigo, e a gente vai, ao longo das aulas, discutindo um pouquinho. Já podem ficar sossegados que vocês não vão ter custo com relação à compra de instrumentos, tá? Mesmo quando a Indy for falar especificamente sobre o pandeiro, vocês fiquem tranquilos que a gente vai enfatizar a importância dele, tá? E ela sugere que se você tiver um pandeiro, arrumar um emprestado para você experimentar, é aproveitar mesmo esse momento, né, da disciplina para instigar aí a curiosidade de tocar, de executar e de utilizar esses materiais nas aulas de vocês. Mas não é necessário realizar a compra do mesmo, ok? No mais, sejam todos bem-vindos a mais um módulo, espero que vocês gostem, e o que vocês precisarem, nós estamos à disposição aí, e um abençoado módulo e bem produtivo para todos nós. Eu vou falar um pouquinho da questão corporal, mas eu gostaria de já começar com a atividade prática, né, para ficar uma coisa mais interessante. A percussão corporal, ela tem sido muito discutida e muito utilizada na atualidade. Isso tudo começou com estudo e pesquisa de alguns grupos específicos, nós vamos falar o nome de alguns que se destacam aí no mercado, e aí desses grupos foram surgindo outros grupos também. E com a pandemia, e também com a utilização de materiais simples, né, na questão do cotidiano, a gente teve uma ênfase maior ainda no mercado, e ainda bem, com vídeos, com propostas, com projetos interessantíssimos. Se vocês colocarem percussão corporal, vocês vão achar muitos artigos, muitas teses, muitas questões mesmo, né? Revistas em PDF e coisas relativas a isso. Cursos também, a gente tem infinitos no mercado, tanto na questão online, vocês vão achar aí, por exemplo, o Método Passo com o Lucas Ciavata, que a gente vai falar um pouquinho. Vocês podem fazer cursos com o grupo Barbatux, né, agora com a material do Tumpá, que é mais específico para crianças, atuação nos grupos de crianças, e com isso os trabalhos estão crescendo e cada vez mais a gente tem tido aí excelentes referências para o trabalho, não só com a educação musical, mas com o trabalho rítmico, com o trabalho de música, com o trabalho da musicoterapia, com o trabalho da arte-terapia e de tantas outras questões que a gente pode trabalhar utilizando a percussão, seja ela corporal ou instrumental. Então, eu queria começar, como sempre a gente começa se apresentando para as pessoas, né, uma atividade quebra-gelo, que pode ser realizada, inclusive, em qualquer faixa etária. O meu nome é, ou o meu nome é. Aí, se eu for fazer uma percussão para o meu nome, por exemplo, eu vou fazer Vânia. O seu nome é, e aí o próximo falaria o seu nome de uma forma percussiva, vamos supor, Catarina, ou Catarina, usando joelho, pé, aqui, né, no vídeo é mais complicado, eu teria que ficar de pé para vocês verem, fica mais complicado para filmar, mas a gente pode usar qualquer parte do corpo como referência, tá? Então eu vou pedir para a Isabela, se ela não se importar de ficar gravado, dela fazer uma percussão pro seu nome. Pode, Gabriela, Isabela, expor aí? Você vai falar o seu nome com alguma percussão corporal, alguma parte do corpo que você queira utilizar. Então, o meu eu falei, Vânia. E o seu? Isabela. Isso. Então, esse tipo de atividade, a Isabela passaria a vez para... Ela fala Isabela, ela repete 2 vezes, a gente faria o dela e ela chamaria alguém. O seu nome é... E outra pessoa seria o próximo da lista. E assim sucessivamente, tá? Então, esse tipo de trabalho corporal, a gente pode utilizar desde uma atividade de quebra-gelo, de nome, uma atividade rítmica, até mesmo uma atividade também com parlendas. No caso de grupos específicos, vamos supor que você está trabalhando lá uma atividade, está falando sobre meio de transporte, está trabalhando alguma música que fale sobre isso. Então, você pode falar, por exemplo, bicicleta, carro, trem. Ou o nome de fruta, entendeu? Vocês vão poder variar mais também as percepções de acordo com a necessidade que vocês precisem ou não, e também da faixa etária, tá? As parlendas também são muito bem-vindas. Choco, chocolala, choco, chocote, chocolá, chocote, chocolate.
choco, chocolala, choco, chocotete, chocolá, chocote, chocolate. Se vocês observarem no YouTube, vocês vão ver muitos vídeos falando sobre isso, sobre essa parlenda do chocolate. Isso começou num grupo uruguaio. A educadora Cecília Cavalieri teve, com o seu livro Para Fazer Música, ela teve a ideia de fazer uma versão brasileira. Mas se vocês olharem na internet, vocês vão ver essa linguagem em outros países que não só o Brasil, falando sobre essa linguagem corporal e sobre a parlenda incluída nisso. E existem muitas outras. Posso colocar numa cantiga? Claro, vocês podem colocar de qualquer forma que vocês precisarem. Não só no caso de percussão difícil ou de coisas mirabolantes. A gente pode começar com coisas muito simples, como a gente fez com o nome. E também podem utilizar ritmos brasileiros específicos, por exemplo, trabalhar o shot, o maracatu, pode trabalhar o baião. Falando do mais simples, né? Mas a gente tem outros um pouco mais complexos. A questão da notação, a gente vai ver isso na atividade do ciclo 2, que está ligada a isso. Vocês vão ver que a gente tem infinitas possibilidades, não precisa ser uma partitura convencional. O legal é isso, a gente pode trabalhar com legendas e com figuras e grafias também. Uma outra ideia seria trabalhar dentro de uma música, né? A gente falou da parlenda, do nome, e eu vou dar um exemplo bem simples também na música do samba lelê. Então, ao invés da perna, como não dá para ver no vídeo, eu vou bater a mão na mesa, mas se vocês quiserem acompanhar, façam o que eu pedi no corpo mesmo. O ideal é que a gente fizesse isso mais, né, de pé, mais à vontade, andasse por um ambiente aí bem livre, para a gente conseguir trabalhar isso de uma forma melhor e, se possível, até descalço, né? Num tablado mais para madeira, os efeitos sonoros são mais interessantes. Então, vamos lá. Então, é a mão na perna, né? Ou o joelho, né? Perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, palma. Perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, palma. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, vamos pegar uma cantiga simples brasileira, que seria o samba lelê. Como que eu poderia adaptar isso para o samba lelê? A gente poderia colocar a primeira parte, o refrão, né, que é mais conhecido, a gente poderia trabalhar improviso, cada hora um da roda, um da equipe faria alguma coisa, ou gestual, por exemplo, samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, samba lelê precisava de umas boas palmadas, ou percussão mesmo, no sentido rítmico, ou figuras que foram trabalhadas. Aí o legal seria fazer uma espécie de improviso. Então, alguém faria essa parte, depois o samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolalá. O que vocês acabaram de fazer pode entrar aqui. Perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, pau. Perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, pau. Samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolalá. Ou o contrário, vocês podem utilizar a percussão corporal em conjunto, como se fosse um refrão, como se fosse um ostinato, no refrão, e permitir que uma segunda parte fique para o improviso. Então, aí, no caso, é brincar com as possibilidades, com as características que vocês tiverem. Quanto maior a turma, mais interessante fica e mais difícil também, tá? Então, espero que vocês curtam aí. E falando mais teoricamente, um pouquinho sobre a história da percussão corporal agora, ela se encontra também em várias culturas preservadas e cultivadas em âmbito familiar, transmitidas de pai para filho. No sapateado, surgiu na Irlanda, mais ou menos no século V, conhecido, o termo, né, ele era típico e usado nos sapatos de madeira. E para aquecer esses pés, surgiu então o sapateado. Né? Eles perceberam que dá aquele barulho, aquele som, que dá uma rítmica muito legal, muito interessante. E essa batida dos pés sincronizada foi criando o estilo do sapateado. E o sapateado atual não é somente dança, mas ele também é uma música pelo fato de acompanhar músicos. Ele cria também possibilidades sonoras e ritmos por meio dos pés. No Brasil, a música corporal está presente nas diversas danças folclóricas. Então, se a gente for observar aqui no nosso lado, né, no caso do Brasil, a catira não deixa de utilizar muito a percussão corporal, é muito presente no sudeste e no centro-oeste do país, e apesar de ser considerada uma dança,
eles também interagem com o músico e também tem um instrumento que fica nos pés, né? E ao marcar esse ritmo também, os dançarinos batem palmas e pés, criando frases rítmicas de acordo com o que toca o músico, por exemplo, com a viola caipira. Então, é uma outra forma da gente ter uma visão diferente sobre a percussão corporal e a importância dela também na música brasileira. Dentre os trabalhos de percussão, a gente teria inúmeras pessoas para citar, principalmente depois da pandemia, como eu falei anteriormente, mas a gente vai falar alguns nomes importantes que surgiram esse tipo de trabalho ou foi puxando outros grupos atuais, tá? Eles desenvolveram produção musical, não só percussão, né, no caso convencional, mas também ritmos a partir de objetos, de recursos como bola de basquete, saco plástico, percussão corporal, né, mesmo. A gente também pode falar muito do Stomp, que utiliza esses materiais também diferenciados, né? Os shows deles são maravilhosos. É um show extremamente ritmo, improviso e percussão corporal. Né? Eles utilizam vários instrumentos não convencionais e objetos como bola de basquete, latas. A gente também pode falar do Dance Brasil, da Companhia de Repentistas, que não deixam de ter uma contribuição importante. Os grupos têm na produção um aspecto de dança, de teatro, de música, de diversidade cultural e como referência na criação do repertório. Então, a música tem elementos especificamente devido às influências artísticas buscadas por eles. Depois eu vou postar o material para vocês terem acesso aos links para olhar com mais calma, quem tiver curiosidade. Então, esse aqui, ó, é um grupo que trabalha um pouco de teatro. Se vocês observarem na gravura aí, ele está trabalhando com uma espécie de fantoche junto com ela, tá? Então, eles criaram uma série de percussão corporal, de questões, assim, do corpo, né? O trabalho com o corpo é muito importante, a linguagem. E esse link aqui é muito interessante, se vocês depois quiserem olhar com mais calma, porque ele mostra esse outro lado do músico, né, vamos dizer assim, do musicista, do compositor, e tem vários vídeos deles disponível para vocês. Então, tem o Teatro da Vista, Brinquedos e Inventos, que foi o que eu coloquei em imagem, Vamboral, é um trabalho mais voltado para a questão teatral, mas não deixa de ser super interessante e artístico, tá? Que trabalha muito a expressão, que é o que eu queria falar anteriormente. Então, voltando aqui para as outras referências, a gente não podia deixar de falar do Bob McFerrin, também faz um trabalho maravilhoso, inclusive nos shows ao vivo, acredito que vários já devem ter visto alguns dos vídeos dele, vou colocar só um trechinho. O Hermeto Pascoal, não menos importante, né, super interessante, ele já faz um trabalho com materiais diversos há muitos anos, ele faz esse tipo de trabalho. Naná Vasconcelos e Stênio Mendes. No caso do Bob, ele tem uma gravação, várias, se vocês olharem no YouTube, né? Uma delas que eu acho muito maravilhosa, ele faz uma da Ave Maria. E aqui também tem a música bem conhecida. Vou aumentar um pouquinho o volume. Aí depois, acredito que a maioria já conheça, mas quem não conhece o trabalho dele, quiser olhar com calma, vale a pena. Tem muitos vídeos interessantes, um mais lindo que o outro. E ele sempre faz esse trabalho interessante, que é a participação da plateia no show. Então, geralmente, ele faz muito uso dos sons, né? Que, como a gente colocou aí na atividade 1, para quem já teve a oportunidade de ver, a gente tem aquele vídeo que ficou famoso na época do Natal, que a Rede Globo colocou, né? Uma vinheta, uma chamada com a percussão corporal, e muita gente não conhecia isso, principalmente o pessoal que não é da nossa área de música, e ficou fascinado, achou super interessante, mas isso já existe há muito tempo. Né? E isso, nós que somos da área, às vezes deixamos de explorar coisas tão interessantes. Os vídeos do Bob são excelentes para qualquer faixa etária, assim como o do Hermeto Pascoal também eu aconselho.
Aí a gente tem mais atual, o Barbatuques, que está na mídia, né? Dentre os mais conhecidos, tem o grupo Tri também. Eles fazem shows, gravações, DVDs, materiais pedagógicos, eles têm muita coisa bonita e interessante, inclusive oficinas que vocês podem se inscrever e fazer, e eles viajam pelo mundo todo, tá? Então, esse trabalho começou simples com uma equipe, e agora eles têm trabalhos fora, no exterior, super interessante com esse tipo de atividades rítmicos corporais. E eles têm um público altíssimo de fãs, né, fora do Brasil. Assim como também o Lucas Ciavata, que a gente vai falar dele mais especificamente, né, com o método Passo, aqui no Brasil, talvez muitos lugares não conheçam, mas ele ficou bem famoso no exterior, e ele criou esse método Passo, onde você trabalha ritmo, pulso, síncope, contratempo, tudo com o próprio corpo antes de tocar no instrumento. Tá? Então, vale a pena aí a gente conhecer um pouquinho. Quando que surgiu essa ênfase maior da percussão corporal? Ela veio com a mudança dos PCNs, do Parâmetro Curricular Nacional, as atividades de produção, explicitando-os por meio da voz, do corpo, material sonoro, instrumento, percepção e identificação dos elementos da linguagem, motivos, forma, estilo, gênero, sonoridade, dinâmicas e texturas. Quando eles fizeram essa nova construção do PCN para a música, para a educação básica, eles começaram a incluir a percussão corporal e esse tipo de atividade nas aulas. E o outro motivo é porque não gera custo, né, pessoal? Não tem compra de instrumento, a gente só usa a voz e o próprio corpo. E agora a gente vai mostrar aqui um pouquinho de uma parte teórica também, que tem tudo a ver com a proposta da próxima atividade de vocês, onde vocês vão escrever uma grade de percussão corporal. Então, essa grade, ela está relacionada com várias formas de escrita, como eu falei para vocês. Não precisa trabalhar a partitura convencional, tipo assim, primeira voz, né, primeira linha, segunda linha, pesa a outra palma, e escrever o ritmo. Não, hoje existem várias formas da gente trabalhar a nossa linguagem que não seja só a partitura tradicional. Então, nesse artigo, depois quem tiver interesse também eu vou postar para vocês, eles mostram alguns exemplos de atividades práticas e os momentos dessas atividades com objetivo tudo específico relativo à percussão. Tanto que o texto chama Percussão Corporal no Ensino de Música, 3 atividades para educação básica, tá? Mas eu vou mostrar mais especificamente a parte aqui que eu queria, para vocês verem, olha, fica meio apagadinho, mas depois, vocês tendo acesso ao documento, vocês vão ver com mais calma. Ele fala muito do trabalho da forma rondó, das repetições, em vez de colocar o sinal de ritornelo, coloca o número de vezes de repetição, e os desenhos. Então, por exemplo, a palma, né, representado pela mão, o pé pelo pezinho, o tronco, é um outro tipo de desenho. Então, assim, esse tipo de grafia musical também, ela pode ser utilizada com os nossos alunos, nas nossas construções. Olha, aqui foi feito por um aluno, uma partitura que o autor coloca, tá vendo? É uma coisa simples. Ele coloca as partes, né? Muitas vezes vocês vão ver que tem coisas em forma rondó, que é aquela parte específica que se repete por diversas vezes, como se fosse um refrão, e isso pode ser exemplificado através de desenhos. Tá? Através de musicograma, musicovigrama. Lá, e tem a legenda específica lá, palma, né, o desenho do ombro, como é representado, a coxa, o pé, o beijo, dedos e o símbolo do ritornelo, que é o símbolo da repetição. Eles colocam o símbolo musical mesmo. Alguns colocam ritornelo, outros colocam repetição, número de vezes, como a gente viu anteriormente. Então, o que eu queria para vocês depois, quem tiver interesse, é dar uma olhada na forma de estruturação dessas atividades que os professores colocam, né, que são as composições, eles colocam a bula, tudo específico. Sessão A, 2 vezes palmas, 2 vezes ombro, 2 vezes coxa. Sessão B, eles escrevem bem detalhado também os momentos que são essas aulas, esses materiais são utilizados. E depois a gente pode pensar numa forma de escrita diferenciada. E tem uma grade, né, parecido mesmo com a grade de percussão, que é essa daqui dos sons do corpo, né, por exemplo, tum, 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 tum. Geralmente é direita e esquerda, pode ser representado, por exemplo, vamos supor que você quer colocar esse movimento, ele é representado por direita e esquerda, tá? E também poderia ser feito de uma outra forma. E aí você tem, por exemplo, aqui, estalar dos dedos,
pausas, algumas escritas são mais específicas, outras mais em forma de desenhos e bulas. Essa aqui também, ó, os sons do corpo, estalar de dedos, palmas, peito e pés. Tá? Então, todas essas formas de escrita estão corretas. Eu não posso falar assim, aquela de desenho, ela tá só uma bula, ela tá incorreta, não tem figura rítmica, esse último exemplo aqui é o que está correto. Não, não é isso. Existem várias formas de comunicação e de escrita musical. É isso que eu queria colocar para vocês. Eu vou detalhar melhor na próxima semana, com a pauta do passo a passo da aula, mas eu queria já mostrar para vocês as opções também nesse documento, e mostrar o quão rico pode ser a nossa atividade, e simples às vezes, e pode dar um efeito super interessante. Tá? Espero que vocês usem e abusem da percussão corporal, se tiverem oportunidade, porque vale a pena. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa? Então eu vou pausar a gravação. E muito obrigada pela presença.